Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar, e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor amado, que o Senhor perdoe qualquer pecado na nossa alma neste momento, por Cristo, o seu Filho. E abençoa, Senhor, este culto, para que possamos verdadeiramente, Senhor, neste momento ouvir a sua palavra, aprender, Senhor, mais dela, Senhor, e sermos edificados, especialmente em relação a este mandamento tão importante, Senhor, em nome de Jesus. Faz isso para a sua glória e para o nosso bem. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, este mandamento, terceiro mandamento, né, que nós estamos estudando, que é exatamente está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento, ele é o terceiro, e ele vem após, então, aquele que diz, né, que está lá em primeiro lugar, que diz que nós devemos adorar somente ao Senhor e não aos ídolos. E o segundo mandamento, que fala da forma como nós devemos adorar esse único Deus verdadeiro, que é de acordo com a natureza dele, a pessoa dele. Então, ele deve ser adorado de acordo com a sua pessoa, com a sua natureza, com seus atributos, que é o segundo mandamento. Então, o primeiro mandamento, não devemos adorar outros deuses, mas a ele. O segundo, devemos adorá-lo de acordo com o que ele realmente é. E o terceiro mandamento, ele fala da honra exatamente a esta revelação que ele nos dá, que é o seu nome, de maneira que as nossas palavras e a nossa vida toda devem honrar o seu nome. Está, então, aqui, podemos dizer assim, envolvido neste terceiro mandamento, exatamente o fato de que nós devemos honrar a Deus somente, honrar o seu nome, honrar a sua glória e adorá-lo de uma maneira agradável, né? Então, tudo isso está envolvido. É a vida toda de culto que está envolvida aqui no segundo mandamento. Mas eu tenho estudado com vocês já ao longo... na verdade, são 2 semanas só que nós estamos estudando este mandamento. Essa é a terceira semana, né? Nós temos estudado que o terceiro mandamento, ele exige de nós o quê? Está aí na pergunta 111 do Catecismo dos Irmãos, Catecismo Ortodoxo. Que nós não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus, para amaldiçoar, perjurar ou fazermos juramentos desnecessários, nem sejamos participantes de tais pecados horríveis por nos silenciarmos diante dessas coisas.
Em uma palavra, é necessário que nós usemos o santo nome de Deus apenas com reverência e temor, de forma que possamos corretamente confessá-lo, orar a Ele, louvá-lo em tudo que fazemos e dizemos. Então, 2 domingos eu expus aqui para os irmãos esta pergunta 111. Então, de que trata esse mandamento? Qual é, então, a exigência do Senhor neste mandamento? É que nós não blasfememos o nome dEle, não façamos maus usos do seu nome, não amaldiçoemos ao próximo e nem ao Senhor, muito menos, né? Amaldiçoar o próximo em nome de Deus e amaldiçoar o próprio Deus. Não perjuremos, não venhamos a fazer juramentos falsos para enganar as pessoas usando o nome dele. Não façamos também juramentos levianos, desnecessários. Isso tudo tem a ver, meus irmãos, com o nosso uso, tanto nas nossas palavras como na nossa vida, dos nomes de Deus que aparecem na Bíblia, da Santíssima Trindade, das pessoas da Santíssima Trindade e dos atributos divinos. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós usamos os títulos, os nomes de Deus, as pessoas da Trindade e os atributos divinos. Nós não podemos usar de maneira leviana. E a nossa vida, ela deve corresponder a isso. Quando o catecismo ele diz também aqui, em uma palavra, é necessário que nós usemos o santo nome de Deus apenas com reverência e temor, de forma que possamos corretamente confessá-lo, orar a Ele e louvá-lo em tudo que fazemos. Olha só, fazemos e dizemos, né? Fazemos e dizemos. Então, isso diz respeito a que, não somente o que eu falo, mas toda a minha vida, a partir do momento que eu digo eu sou cristão. E eu até disse para vocês aqui na semana passada, vocês saíram agora da casa de vocês, vieram aqui na igreja, né? Então vocês já levam o nome de cristão, o nome de Cristo sobre vocês. Então, todos nós, né? Então a nossa vida deve ser uma vida de temor, de reverência. Não só o que eu falo, mas eu levo o nome de Cristo. Então, o meu procedimento, minhas palavras, a minha vida devem ser honrando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E eu lembro aquele grande versículo que nós encerramos aqui, semana passada, Colossenses 3,17, que diz, vocês lembram? Eu queria até que vocês decorassem esse versículo. E tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças ao Deus Pai. Então, tudo que nós fizermos, seja palavra, seja ação, devemos fazer em nome do Senhor. Olha a responsabilidade. Isso é que é ser cristão. Então, dando por ele graças a Deus Pai. E outra coisa importantíssima aqui que nós falamos nessa pergunta, nessa resposta, é que não somente eu pessoalmente devo, não apenas eu devo cuidar do nome de Deus em relação à minha vida pessoal, a mim como indivíduo, como uma pessoa, mas também eu não devo me comprometer com quem esteja quebrando este mandamento e desonrando o nome do Senhor. Então, qualquer associação com essas pessoas eu devo evitar. Então, o catecismo ele diz assim, nem sejamos participantes de tais pecados horríveis por nos silenciarmos diante dessas coisas. Então, é aquele exemplo do respingo que eu dei para vocês. Então, se alguém joga uma água e não respingue você, respinga só nele, aí a questão é com ele. Mas se respingue você, a questão é sua, né? Foi ele que jogou a água, mas respingou em você. Então, se alguém está jogando lama no nome de Deus, isso está respingando em você, a lama está respingando em você, olha, irmão, você não pode participar disso, você tem que se afastar disso, né? Não tome participação com essas coisas, não se envolva nisso, porque Deus é zeloso, Ele vai trazer juízo sobre todos aqueles que ou participam do santo nome de Deus, de desonrar o santo nome, ou silenciam, seja por qual for o motivo, e tomam então parte naquela obra má, naquele pecado terrível. Lembremos que o Senhor diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. É claro que a graça, todos nós, na verdade, somos culpados de quebrar este mandamento. A graça, ela nos purifica, nos lava, nos santifica, mas se nós temos o Espírito Santo, nós não vamos
viver de tal maneira que para nós tanto faz, né? Se nós fomos perdoados, nós pecamos e nós com certeza já quebramos esse mandamento várias vezes, mas nós temos que nos arrepender e nós temos que abandonar todo o pecado. Senão, que cristianismo é o nosso, né? É aquela questão, se eu fui justificado por Jesus, se eu fui lavado por Jesus, a salvação é absolutamente pela graça, mas a salvação, ela me leva à santificação. Então, não brinque com o nome de Deus. Se você é um servo do Senhor, você ama o Senhor, não brinque com o nome dele e nem se envolva com quem está brincando com o nome dele. Inclusive, eu dei aqui, a semana passada, um exemplo da questão que nós estamos vendo aí, bárbara, terrível, que estão fazendo na política dos nossos dias, que eu tenho exortado aos irmãos que não se envolvam com isso. Não ponha a sua mão, não ponha a sua palavra envolvendo-se com esse tipo de coisa, porque isso não é, meus irmãos, o nosso lugar como cristãos. Mas, meus irmãos, até aqui eu dei eu fiz uma revisão, né? Agora nós vamos olhar o capítulo não, a pergunta 112, porque a pergunta 112, ela é o complemento desta primeira, e a pergunta 112, ela vai tratar o seguinte, se é algo tão grave assim, né? Olha o que ela diz, blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado realmente tão grave que Deus se ira também com aqueles que não fazem tudo o que podem para ajudar, preveni-lo e proibi-lo? É grave assim mesmo? Ou é uma coisa pequena? Aí o catecismo responde assim, certamente que sim. Eu vou ler de novo a pergunta e a resposta, tá? Blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado realmente tão grave que Deus se ira também com aqueles que não fazem tudo o que podem para ajudar a preveni-los ou proibi-los. Ele está perguntando o seguinte, é tão grave que nós devemos trabalhar para prevenir este pecado, para que este pecado ele nem seja cometido, uma prevenção mesmo, uma espécie de vacina, né? Uma espécie de, antes de a doença chegar, antes da doença se manifestar, nós evitemos, venhamos nos precaver, tomar medidas para que esse pecado não seja cometido. E será que nós devemos fazer tudo para proibi-lo mesmo? E a resposta é, certamente que sim. Nós devemos fazer tudo para que haja prevenções quanto a esse pecado e evitar realmente, tomar medidas para que esse pecado seja evitado. Certamente que sim. E a explicação é muito séria, ele diz assim, nenhum pecado é maior, olha só, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar do seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com morte. Né? Isso é muito sério, irmãos. Na verdade, todo pecado, ele é uma quebra deste terceiro mandamento, em algum sentido. Porque quando nós pecamos, nós estamos dizendo assim, Deus não é Deus. Deus não é digno de adoração e os seus mandamentos não valem nada. É isso que nós estamos dizendo. Todo pecado é desonra ao seu santo nome. Eu vou dar uma explicação aqui para vocês, com aquele grande texto da carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, fazei tudo, para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Isso quer dizer o seguinte, toda a minha vida deve ser uma vida que glorifique a Deus. Glorifique o quê? Glorifique o nome de Deus. E o nome de Deus, já expliquei aqui para vocês, é a revelação que Deus dá dele mesmo. Dei aquele exemplo para vocês, de que quando alguém pensa, por exemplo, no nome de vocês aqui, irmãos, essas pessoas pensam em você, pensam nas suas qualidades e nos seus defeitos. E se a pessoa fala mal de uma outra pessoa, se a pessoa chama o outro de, por exemplo, de ladrão, ou de mentiroso, o que for, é a pessoa. Então, diga, fulano é ladrão, fulano é mentiroso, fulano é isso, fulano é aquilo. É a pessoa. Então,
Quando a pessoa elogia também, é a pessoa. Fulano é honesto, fulano é trabalhador, fulano é talentoso. Então, é a pessoa, o nome é a pessoa. O nome de Deus é a pessoa de Deus. Então, quando eu peco, eu estou desonrando ao nome de Deus. É isso. Então, por isso que o catecismo está dizendo, nenhum pecado é maior, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. Tudo envolve o nome de Deus. Então, se eu falo o nome de Deus de qualquer maneira, não respeito o nome de Deus, e se a minha vida também é uma desonra ao seu nome, esse é o pecado maior. É o pecado em essência. É uma afronta a ele. Por isso que o catecismo está dizendo, nenhum pecado é maior, nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. Então, blasfemar o nome dele já é o ápice, né? Já é o ápice de tudo. Vamos dizer assim, tudo envolve esse pecado, mas blasfemar, o que é a blasfêmia? A blasfêmia é quando eu falo mal de Deus, é quando eu estou denegrindo a Deus, é quando eu estou falando coisas perversas sobre a pessoa de Deus. Então já é assim o ápice desse pecado. Então, se tudo envolve o nome de Deus, e se esse pecado de blasfêmia, que é a quebra assim, no ápice deste mandamento, isso significa que não é pouca coisa este pecado, que nós não devemos olhar este pecado como uma coisa assim, é normal, todo mundo faz, ou não tem importância, não vamos nos prevenir dele, não vamos procurar proibi-lo e nos afastar dele. Não, irmãos, porque isso provoca a sua ira. E é por isso é tão verdade, que na lei lá do Antigo Testamento, ele ordenou que esse pecado fosse punido, não com prisão, não com alguma outro tipo de pena, qualquer que seja, mas com a pena mais dura que pode existir, que é a pena de morte. Né? Então, como é que as pessoas que blasfemavam o santo nome de Deus eram punidas no Antigo Testamento? Elas eram punidas com a pena de morte, irmãos, mostrando que não é pouca coisa este pecado. Vamos ver aqui os textos então. Levítico capítulo 5, versículo 1. Levítico capítulo 5, versículo 1. Diz a palavra do Senhor. Levítico capítulo 5, versículo 1. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Observe que a seriedade deste pecado é tão grande, que eu já li esse versículo aqui em relação a nós não participarmos do pecado alheio. Né? Então, nós não podemos nos silenciar diante desse pecado. Então, o que significa? Significa que se alguém ouviu a blasfêmia, é uma testemunha, ou ela viu, ou soube, seja porque viu, ou porque soube, evidentemente que se soube, saber aqui não é, alguma coisa, vamos dizer assim, de mentira, de engano, mas realmente aquilo aconteceu, e ela não denunciar, então levará a sua iniquidade, ou seja, ela será participante deste pecado. Este pecado ele é tão grave que se eu souber dele, era assim na antiga lei, souber dele e não denunciar, eu seria participante com ele, eu seria conivente, eu estaria ali, então me silenciando, e aquilo significa o quê? Que o nome de Deus não é importante. Né? Então, se nós devemos denunciar o roubo, se nós devemos denunciar um abuso sexual, um estupro, alguma coisa assim, deve-se denunciar esse tipo de coisa. O que a Bíblia está dizendo? Como é que nós não vamos denunciar o pecado mais grave que todos esses? Porque esse é o pecado mais grave. É afronta ao santo nome de Deus, é a blasfêmia ao santo nome de Deus. Mas lá no Levítico, capitão, isso aqui mostra a seriedade desse pecado. Né? Então, que nós devemos
evitar e nós devemos tomar medidas e proibir este tipo de pecado. Vamos ver aqui Levítico capítulo 24, do versículo 10 ao 17. Levítico capítulo 24, do versículo 10 ao 17. Agora aqui a Bíblia vai falar de um caso mesmo, né, que este princípio lá de Levítico 5 foi aplicado. Então o que aconteceu? Vamos ver aí. Apareceu no meio dos filhos de Israel, Levítico capítulo 24, versículo 10. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, e o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o puseram na prisão, até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então, eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que nós devemos puxar a lei aqui e colocar essa lei para o Estado brasileiro. Não é isso que eu estou dizendo. Isso é uma outra discussão, né? Mas o que eu estou dizendo, e é isso que o catecismo ele está apontando aqui, é que a coisa é tão séria que na lei civil do povo de Israel, a morte era aplicada a quem cometesse esse pecado. E aqui nós temos um caso concreto. Então este homem, que era filho de uma israelita com um homem egípcio, ele blasfemou o nome de Deus, ele amaldiçoou o nome de Deus. Então ficou na prisão, porque Moisés e o povo queriam saber, e agora o que nós vamos fazer? Teve então ali o conhecimento do que aconteceu, e eles o colocaram na prisão, e Deus então disse: olha, é isso que deve ser feito, ele deve ser morto. A morte. Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte. Mas eu quero dizer para vocês, por isso que Jesus teve que morrer, para nós não morrermos, irmãos. Porque todos nós somos culpados desse pecado. Talvez nunca, e Deus nos guarde disso, tenhamos blasfemado. Mas eu já procurei mostrar aqui como esse pecado envolve a nossa vida e as nossas palavras. Mas eu quero dizer para vocês, é sério. Jesus Cristo teve que morrer para que nós não morrêssemos. Jesus Cristo teve que levar os nossos pecados, e entre os nossos pecados está este pecado, de quebra desse mandamento, de desonra do nome de Deus. Então Jesus teve que morrer para que eu não morresse, para que você não morresse. Então fomos perdoados, temos a graça de Deus aqui, louvado seja Deus, porque senão todos nós estaremos condenados. Mas isso também tem que nos levar a outro ponto, né? Se nós fomos justificados, nós temos que temer o nome de Deus, nós temos que honrar o seu nome. Então não temos que nem fazer parte disso e nem nós mesmos pecarmos. E temos que tomar medidas assim para prevenir isso, para proibir esse tipo de coisa. Vamos agora entrar, meus irmãos, na lição de número 38. A pergunta 113. Acompanhe comigo aí. Então nós completamos agora uma lição, né? A 37. Vamos para a 38. Aqui se encerra o catecismo ortodoxo no terceiro mandamento. Aí, se eu concluir hoje essa parte, que eu acho que eu não vou concluir, mas se eu concluir, eu já trago para vocês semana que vem o catecismo maior, né? Para nós continuarmos estudando esse mesmo mandamento como nós temos feito. Mas vamos aí, vamos agora olhar a lição 38, a pergunta 113, que diz assim: mas será que podemos fazer um juramento em nome de Deus se o fizermos com reverência?
Agora vamos entrar na questão do juramento. Nós vimos aqui que nós não devemos perjurar e que esse é um pecado grave. Mas nós podemos jurar em alguma ocasião? É isso que ele está perguntando. Podemos jurar, fazer um juramento em nome de Deus, se o fizermos com reverência? Podemos fazer isso? A resposta do catecismo ortodoxo é sim, quando o governo exige ou quando a necessidade assim o requer, a fim de manter e promover a verdade e a confiabilidade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Tais juramentos são aprovados na palavra de Deus e foram justamente utilizados pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento. Nós temos alguns irmãos que entendem, né? Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem pela terra. Aí eles entendem, algumas pessoas entendem, alguns cristãos entendem, que os juramentos estão absolutamente proibidos, totalmente proibidos, por causa disso que o Senhor Jesus Cristo falou. Mas não é assim, meus irmãos. Os juramentos, o que está proibido é o juramento, é o perjúrio, que é o jurar falsamente, e o juramento leviano. São esses dois tipos de pecado que estão proibidos. Isso é pecado. Então, perjurar, que é jurar mentindo, usando o nome de Deus para uma mentira, para enganar o próximo, e o juramento leviano, que é aquele juramento assim, sem responsabilidade, a pessoa não está realmente tratando o nome de Deus ou jurando por qualquer outra coisa, mas quando se jura, se está invocando a Deus, não tem jeito, né? E isso aí vai chamar realmente o nome de Deus para aquilo que se está dizendo. Então, esse tipo de juramento leviano, sem responsabilidade, aí sim, é isso que o Senhor Jesus Cristo proibiu. Mas esse juramento diante de uma autoridade, por exemplo, aquele juramento que se faz nos tribunais, os juramentos se fazem em solenidades que envolvem aí as autoridades, ou compromisso, por exemplo, com a nação, alguma coisa assim. Aqueles juramentos, por exemplo, a profissão de fé que os irmãos fizeram aqui na igreja, é uma espécie de juramento. Todos esses juramentos, meus irmãos, eles são válidos quando feitos com sinceridade, evidentemente, né? Porque essa é a pergunta, nós podemos fazer um juramento em nome de Deus se o fizermos com reverência, ou seja, será que os juramentos estão 100% proibidos ou nós podemos fazer o juramento com reverência, com sinceridade, com verdade diante de Deus? Aí o catecismo diz sim. Então, quando o governo exige nessas situações, ou quando a necessidade assim o requer, então não é uma exigência governamental e nem mesmo alguma coisa mais solene como uma profissão de fé, como casamento. Casamento também é um juramento, né? Quando as pessoas elas se comprometem diante de Deus a ficar com seu cônjuge até quando, irmãos? A morte os separe. Então é um juramento diante de Deus. Todas essas coisas são juramentos, né? Mas mesmo quando não se trata dessas situações assim, mais, vou colocar dessa forma, mais cerimoniais, ou que envolve o governo, igreja, família, mas quando também situações em que devemos promover a verdade e a confiabilidade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Isso é muito importante, né? Então, aí é válido esse tipo de juramento, tá? Eu vou aqui retornar para colocar agora só vamos dizer assim, em um bloco só de palavras, tá? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer assim, que está errado o juramento leviano, está errado o perjúrio, é isso que a Bíblia proíbe, mas um juramento feito com sinceridade e reverência diante de Deus é válido quando o governo exige ou quando nós temos alguma solenidade, alguma cerimônia, seja em relação mesmo ao país, né? Envolve o governo, seja em relação à igreja, envolve, por exemplo, a profissão de fé, seja em relação ao casamento, à família, envolve, por exemplo, o casamento. Então, nessas ocasiões, o juramento ele é válido quando feito com reverência. E também em outras situações que não envolvem essas coisas mais solenes, mas que
seja para promover a verdade, a confiabilidade do que se está dizendo, né? Então, para a glória de Deus e o bem do próximo, esses juramentos são válidos. Tá? Então, se, por exemplo, nós temos uma situação em que nós temos que resolver um caso e se chama as pessoas para dizerem a verdade. A pessoa viu aquilo, ou a pessoa está sendo acusada, aí pode ser feito ali um juramento. Quando a coisa ela é para se promover a verdade e a confiabilidade do que se diz e das pessoas envolvidas ali. E para que Deus seja honrado, seja glorificado no que está acontecendo. E para que seja feito o bem do próximo, aí sim. Porque, irmãos, quando se diz a verdade, eu quero agora tocar nesse ponto aqui. Por que nós devemos ter horror pela mentira? A mentira é do diabo. Quem é o pai da mentira? O diabo. Quem foi que mentiu desde o início? O diabo. Mentira não é de Deus. Tá? Então, não minta. Nem aquelas mentirinhas. Tá? Não é o meu assunto. Quando a gente chegar lá no não matarás, aí nós vamos poder tratar de certos aspectos da verdade e da mentira, vamos colocar assim, ou da omissão da verdade com relação à vida. Mas não é meu assunto ainda. Mas eu quero colocar de uma maneira bem geral mesmo. Mentira é pecado. Então não minta, meu irmão. Não minta. Martin Lloyd Jones, ele no texto dele sobre a carta aos Efésios, quando o apóstolo Paulo diz não mintais uns aos outros, não é? Ele coloca lá de uma maneira que eu lembrei agora, que eu acho bem interessante, que a mentira, ela quebra a confiança. Nós devemos ser pessoas sinceras e transparentes. Tá? Se eu puder aconselhar meus irmãos nisso, exortar meus irmãos nisso, sejamos sinceros e transparentes. Não é inocente, não é tolo, não é bobo. Tá? O cristão, ele não é um bobo, ele não é um tolo, ele não é alguém que vai sendo levado pelos outros, enganado pelos outros. Tá? Ele não é alguém que vai abrindo a porta do seu coração. O que eu quero dizer com tolo e inocente? Aquele que abre a porta do seu coração, abre a porta da sua casa, abre a porta das coisas mais significativas e importantes para si, para a sua família, para pessoas perigosas. Nós temos que ter cuidado com pessoas perigosas. Existem pessoas perigosas no mundo. Existem pessoas perigosas em todos os lugares. Existem lobos. A Bíblia fala que nós temos que ser prudentes, nós temos que ter cuidado. Né? Então, quando eu falo de sinceridade, eu não estou aqui confundindo sinceridade, porque alguns confundem, né? Com inocência. Então, não é tudo o que se diz, evidentemente. Não são todas as coisas que eu vou falar para qualquer pessoa. Eu não vou dizer tudo da minha vida para qualquer pessoa. A primeira pessoa que eu encontro na rua, ou aquela pessoa que se faz do meu amigo. Né? Não é isso. Quem faz isso é inocente. Quem faz isso é aquele que não percebe que o mundo é mau, que tem perigos. Né? Quem segue falsos profetas, quem segue os manipuladores, que se deixam manipular por pessoas que são extremamente astutas e que elas sabem jogar uma isca e elas então ganham pessoas tolas e inocentes. Quem se deixa levar por isso é tolo e inocente. A Bíblia jamais ela nos leva por esse caminho. Então eu queria assim, irmãos, me deter um pouquinho, talvez eu fique só nesse assunto hoje, mas é um assunto extremamente importante e eu gostaria de deixar para vocês algumas palavras aqui. Então, veja, o que a Bíblia diz? A Bíblia coloca o diabo como o mentiroso, o pai da mentira. E aí, vamos olhar para o Jardim do Éden, o que aconteceu no Jardim do Éden, para vocês perceberem o que eu estou querendo dizer. Né? Então, no Jardim do Éden, o diabo, ele jogou para Eva uma isca. Tá? Ele disse assim para ela,
Primeiro ele já chegou perguntando, né? Pergunta inocente, né, do diabo. Bora dar uma olhadinha lá? Vamos lá. Gênesis capítulo 3. Então, ele faz o seguinte aqui, Gênesis capítulo 3. Observem a conversa que tem entre o diabo e Eva. E esse é o padrão sempre da mentira, do engano. Ora, a serpente, e veja que a Bíblia diz, era mais astuta que todos os animais do campo. Isso aqui é essa espécie de astúcia, de malignidade, astúcia maligna, de ser esperto para enganar os outros, para jogar isca, para enlaçar em mentiras e enganos, né? E como é que essas coisas acontecem? Vamos ver lá. Eu já quero dizer assim para os irmãos, tá? Olhem para mim aqui rapidinho. Nós não devemos estar, nós cristãos nós temos que ter uma consciência bíblica em que nós não podemos estar nem nessa história aqui que nós vamos ler, nós não podemos estar nem do lado de Eva, nem do lado da serpente, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Você está querendo dizer, pastor? Que é o seguinte, você não tem que se colocar nem como mentiroso, que aqui é o diabo, e nem como inocente, tolinho, que aqui foi Eva. Tá? Então, nosso papel é sermos pessoas verdadeiras e prudentes. Tá? Então, guarde isso, que isso vai lhe livrar de muitos problemas na vida. Eu lhe garanto, meu querido irmão e irmã, em várias circunstâncias na sua vida, se você guardar isso, você vai evitar sofrimentos e dificuldades. Não só para você, mas até para pessoas que você ama. Né? E a Bíblia, então, se você ler Provérbios, quando fala do simples, quando fala daquele rapaz que ele está andando pela rua e vem a mulher adulta, você lembra, né, daquele capítulo? E ela conta, ela lisonjeia, ela vem com uma conversa bonita. Aquilo ali é um rapaz tolinho, é um rapaz bobo, né? Que vai sendo seduzido. Nós nunca devemos cair naquele papel de tolo, de inocente, de que vai sendo levado pelo enganador, né? Tampouco nós devemos nos colocar no lugar do que engana, né? Isso não é cristão, nem enganar, nem ser enganado, entendeu? Isso aí é pecado. Eu vou mostrar para vocês que sempre envolve o elemento pecaminoso num ou no outro. Sempre envolve falta de sabedoria, falta de temor a Deus, falta de prudência bíblica, de ouvir Deus. E aqui o que está acontecendo? Mas vamos lá. Então, ora a serpente mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Olha aí, já joga o assunto dele. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia que não era isso. Mas ele vai no ponto em que ele quer atacar, que é o ponto do fruto. Ele sabe que Deus proibiu. Ele sabe que não é proibido comer toda a árvore, mas ele quer chegar naquele ponto. Então ele joga uma pergunta para que Eva responda exatamente para ele chegar no alvo que ele quer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí o que a Eva faz? No versículo 2, ela diz assim, disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Não é assim, podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então, Eva disse o que eu queria. Eva, eu me fiz de desinteressado, só estou aqui perguntando, é assim que está acontecendo? E a Eva disse, não é assim, é o fruto que está no meio do jardim, esse que nós não podemos comer, nós não podemos comer dessa árvore, das outras nós podemos comer. Aí ele disse, não, vocês não vão morrer. E aí então joga isto, né? Então ele começa com uma pergunta inocente, indiferente, como a gente fala, né? Fulano chegou como quem não quer nada, aí começa com uma conversa estranha, uma conversa assim, né? E aí joga a pergunta, a pessoa vai, responde, e aí ele joga a isca. E qual é a isca? Não, vocês não vão morrer, é mentira.
Deus está mentindo. Deus sabe porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pronto, jogou a isca. Acabou. Aqui ele já fez o que ele queria. A astúcia, a mentira, o engano. Então, como é que o mentiroso trabalha, meus irmãos? O mentiroso, ele chega de uma maneira que, enfim, não é perigoso. Ele vai ganhando a confiança, né? A pessoa já responde, já começa a conversar com ele, e ele então joga alguma coisa que pode ser o desejo da pessoa, pode despertar o que a pessoa quer. Diz assim, olha, tu estás, é isso que ele está dizendo em última instância, tu estás tendo prejuízo com Deus. Deus está mentindo para ti. Deus não é bom. Olha só, meus irmãos, prestem bem atenção nisso. Deus não é bom. Eu sou bom. E eu quero te ajudar. E eu vou te dizer aqui, te dar uma informação. Olha, Deus não quer que tu seja conhecedor do bem e do mal. Deus não quer que tu sejas como Deus. Deus não quer que tu sejas autônomo. Deus não quer que tu progridas e alcance melhores estágios na tua vida, na tua pessoa, no teu ser. E aí pronto, meus irmãos, a Eva acreditou nisso. A Eva duvidou de Deus e ela olhou para o fruto. O que diz no versículo 6? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também o seu marido, e ele comeu com ela. Lá em 1 João diz que no mundo existe a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso que há no mundo. O mundo jaz no maligno. O príncipe do mundo é o diabo. Ele continua jogando essas concupiscências, ele continua jogando esses desejos. A árvore era boa para comer, a concupiscência da carne, agradável aos olhos, boa para dar entendimento, soberba, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Aqui está, meus irmãos. Essa é a isca do diabo. E ela come, e ela dá para o marido, que ele não protege ela, e ambos morrem. Por que eu estou lendo esse texto aqui? É porque no nosso catecismo está escrito assim, que os juramentos, eles são apropriados em situações em que se deve promover a verdade e a confiabilidade para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Isso significa, meus queridos irmãos, que a verdade e a confiabilidade glorificam a Deus. Onde existe glória de Deus, existe verdade e confiabilidade. Existe verdade no que se diz e existe confiabilidade no que se diz. Existe verdade na pessoa que diz e existe confiabilidade na pessoa que diz. Uma pessoa que diz a verdade é uma pessoa que glorifica a Deus. Uma pessoa que tem confiabilidade porque diz a verdade é uma pessoa que glorifica a Deus. E aqui a mentira não estava glorificando a Deus. Vocês estão entendendo? Aqui Eva abandonou a Deus e o diabo ele é inimigo de Deus, ele é mentiroso. Então o diabo está no outro campo. Jesus diz, eu não tenho nada a ver com o diabo, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso, desde o princípio ele é homicida. Porque aqui, irmãos, vou chegar já nesse outro ponto, mas eu quero primeiro falar da mentira. A mentira, ela afronta a Deus, ela é contrária a Deus. O que o diabo está fazendo aqui é Deus dizendo o seguinte, Deus está mentindo e eu estou dizendo a verdade. Quando nós sabemos exatamente que é o oposto. Quando nós sabemos que mentiroso é ele e que Eva deveria acreditar em Deus, porque Deus sempre é verdadeiro e Deus sempre está do lado da verdade. Mas aqui nós podemos notar que, enfim, em suma, que o Senhor está sendo desonrado. Então, todas as vezes que eu minto e toda vez que eu engano o próximo, eu estou desonrando ao Senhor. Não minta, meu irmão, não minta. Não minta, não se ponha no lugar, não se ponha aqui
no lado do diabo, porque isso é do diabo. E tem uma segunda coisa aqui que eu quero lhes dizer. E antes de eu chegar na segunda coisa, deixa eu lhe falar sobre quem acredita na mentira. Tá? Sobre quem acredita na mentira, eu não quero ser injusto, né? Há casos e casos em que nós podemos dizer assim, uma pessoa não tinha mesmo como saber. Ok. Mas eu sou levado a pensar, meus irmãos, pelo que a Escritura diz, que normalmente existe um elemento, e em alguns casos, de fato existe esse elemento, inquestionavelmente, e aqui o caso de Eva, este é o elemento em que a pessoa que está acreditando também está desonrando ao Senhor, também está cometendo esse pecado. Não é só o mentiroso que está desonrando ao Senhor, mas a pessoa também, existe um elemento no coração dela que ela é levada a acreditar na mentira e desonrando ao Senhor. E foi exatamente aquilo que aconteceu com Eva. O que aconteceu com Eva é que ela também pecou. Ela pecou, aqui foi a queda. Então, ela, em vez de ela ouvir Deus, em vez de ela acreditar em Deus, ela acreditou na serpente. E o enganado, então, isso vai acontecer também lá com o rapaz que é enganado da mulher adúltera em Provérbios. Com simples, com inocente. Esse tipo de pessoa, ele é inocente, não é no sentido de que ele não tem culpa. Não, tem lá um elemento de culpa primordial no coração humano, que é aquela coisa, me engana porque eu quero ser enganado, entendeu? Eu quero ser enganado porque eu não quero a verdade de Deus. E sempre está envolvendo um elemento de idolatria. Eu quero ser enganado porque eu não quero adorar a Deus, eu quero adorar o ídolo. O ídolo aqui de Eva era o próprio eu, porque quando a Bíblia diz aqui, vamos ler no versículo 6, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, ela estava ouvindo a palavra da serpente, sereis como Deus. Então, não vou mais adorar Deus, eu vou viver como uma pessoa autônoma que adora a si própria, idolatria. Então, o mentiroso, ele joga uma isca e a isca é o seguinte, eu vou jogar uma isca que desperta o ídolo daquele que eu quero enganar. E o que está sendo enganado, para proteger o ídolo, porque ele não quer adorar a Deus, ele abandona a adoração, o louvor, a honra e a glória de Deus naquele momento, e ele então serve o seu ídolo, e para servir ao seu ídolo, proteger o seu ídolo da verdade, ele acredita na mentira do enganador. É aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Por quê, irmãos? Porque a luz, ela condena, ela mostra os ídolos, e as trevas não. Então, o enganado não é inocente. O enganado, ele está sendo levado pelo enganador porque ele quer ser enganado para ele acreditar que aquilo que ele vive, que a vida dele não é errada. Ele está se defendendo. Há sempre uma questão que ele está raciocinando assim, não, eu estou certo, eu estou correto. Então, o meu ídolo, eu devo viver para esse ídolo, eu devo honrar esse ídolo é bom. Então, o enganador joga aquela mentira exatamente com uma isca para pescar o enganado, e o enganado vai caindo. Então, não tem inocente aí. Existe sempre um elemento de pecado, de desonra a Deus, tanto do que mente quanto do que está sendo enganado, do que está sendo acreditando, enfim, naquela mentira. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui existem duas coisas que estão acontecendo e o catecismo ele trata disso. Por isso que eu estou fazendo essa volta lá para Gênesis, para nós entendermos a resposta aqui. Quando ele diz que nós devemos jurar nesses casos para promover a verdade, a confiabilidade para a glória de Deus e o bem do próximo, é porque a mentira faz mal para o próximo. E é isso que Jesus diz lá no Evangelho de João, que o diabo, ele é mentiroso e homicida. É muito importante nós notarmos isso.
Ele é mentiroso e homicida, porque a mentira, ela não é uma mentirinha que não vai causar consequências. Não, a mentira, ela mata. A mentira, ela destrói. Por isso que o catecismo diz, o juramento, ele entra aí para quê? Para que haja confiabilidade e verdade. Porque a verdade, ela glorifica a Deus, e a verdade faz o quê, meus irmãos? Bem. O bem do próximo. O bem do próximo. Tá? Mas a mentira, ela desonra a Deus, porque o mentiroso, ele está afrontando a glória de Deus, mentindo, e o enganado também, como eu expliquei para vocês, em algum sentido ele está querendo ser enganado mesmo, para proteger o seu ídolo, e o resultado disso é a morte do enganado, como Eva morreu aqui. A morte do enganado e a morte das pessoas que estão envolvidas com o enganado. Porque aqui vocês percebem o seguinte, isso é uma história clássica que mostra como as coisas funcionam no mundo. Porque não vai mudar, o mundo é isso. Para onde nós olhamos, nós temos aí essas coisas. O diabo agindo, enganadores mentindo, enganados querendo ser enganados, e a morte, e a Deus sendo desonrado e as pessoas morrendo. É isso. Então, irmãos, isso não é coisa de cristão. Eu queria que você saísse daqui hoje de manhã pensando muito nisso. Não é coisa de cristão enganar e ser enganado. Então você não deve enganar. E você deve evitar ser enganado. Você não deve ser falso, ser traiçoeiro, ser mentiroso. Porque a mentira é do diabo. E você também não deve ser tolo, inocente. Qual é a cura disso, pastor? A cura disso é o temor do Senhor. Nosso grande problema, meus irmãos, são nossas idolatrias. Nós voltamos lá para o primeiro mandamento. Não terás outros deuses. A grande questão é essa. Cuidado com seus ídolos. Porque os seus ídolos vão te enganar. Porque os seus ídolos serão fonte de engano para você mesmo. Não se iluda, meu irmão, minha irmã. Se você não observar onde é que os ídolos estão começando a crescer, tomar conta do seu coração, das suas emoções, dos seus pensamentos, se você deixar a coisa correr solta, você nem perceberá que está sendo enganado. E pessoas vão se aproximar de você e vão dar o que você quer. Porque o diabo continua astuto. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem aqui na igreja, a gente não fala toda hora do diabo, mas quando tem que falar do diabo, tem que falar. E a palavra de Deus diz que ele está atacando a igreja, ele está atacando os servos de Cristo. Ele continua com a mesma astúcia. O Senhor Jesus Cristo, ele orou para que os discípulos fossem guardados. Guarda-os do maligno, guarda-os dos enganos do maligno, guarda-os das astúcias do maligno. Então eu quero lhes prevenir, meu querido irmão, minha querida irmã, que o diabo, que a força das trevas, que o poder da mentira, nós conversamos aqui domingo à noite, vocês lembram disso, né? Não é tanto essa questão de ficar se debatendo, babando, demoninhado, sabe? Mas é a questão dos mensageiros, que eles vêm limpinhos. Eles vêm limpinhos, banhadinhos, cheirosinhos. Eles não vêm como o diabo. As astúcias, os enganos e as mentiras que estão nesse mundo, elas são extremamente atraentes, cheias de iscas, de enganos, de seduções materiais, todo tipo, toda forma de ilusões, de promessas, e que a nossa defesa está em nós olharmos para Cristo, mantermos a nossa fé em Cristo e
olharmos para Ele e andarmos nele, que é a verdade. Você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz assim, né? Eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará em trevas, mas terá a luz do quê, irmãos? Da vida. Onde tem luz tem vida, onde tem trevas tem morte. Então ande na luz. Busque o Senhor, olhe para Cristo. Dá importância, meus irmãos. Meditação contínua nas Escrituras, reflexão, meditação. Cuidado com o seu andar, com o seu caminhar, com o seu pensar. Usar os meios de graça, né? E, enfim, o assunto é bastante extenso e eu aproveitei aqui porque tem a ver com a questão dos juramentos, meus irmãos. Tenho 5 minutos só, eu vou prosseguir aqui e a gente vai concluir hoje e vamos continuar desse ponto. Mas eu queria muito que vocês guardassem os conselhos de hoje, tá? Queria muito que vocês guardassem e meditassem bastante nisso. Guarde isso aqui, não seja mentiroso nem inocente. Não seja mentiroso. Seja sincero e verdadeiro, prudente. Tá? Mas veja o que diz aqui. Quando o governo exige e quando a necessidade assim o requer, a fim de manter e promover a verdade e a confiabilidade para a glória de Deus e o bem do nosso próximo. Então, quando existem essas situações, e é por isso que eu expliquei muitas coisas para que vocês possam entender o que está envolvido aqui, eu só posso glorificar Deus, eu só posso fazer o bem do próximo quando eu digo a verdade. Então, quando isso está ali em dúvida, está em dúvida se é verdade ou não, se está em dúvida se a pessoa está sendo confiável, do que ela diz é confiável ou não, aí nós podemos invocar, nós podemos chamar as pessoas para um juramento. Aí é isso. Porque o juramento é a coisa mais séria que pode acontecer, porque você está chamando quem? O que é o juramento, irmãos? Já expliquei aqui, o que é o juramento? É chamar Deus para ser o quê? Testemunha do que eu estou dizendo. Então, é seríssimo. Então, nessas ocasiões, aí eu devo fazer. Agora, quando são coisas pequenas, coisas sem importância, brincadeira, aí não. Aí o juramento é leviano e aí é pecado. Ou, e pior ainda, né, quando é perjúrio. Aí ele diz aqui, tais juramentos são aprovados na palavra de Deus e foram justamente utilizados pelos crentes do Antigo e do Novo Testamento. Então, esses juramentos que eu estou lhe falando, sérios, solenes, com reverência, eles são aprovados na palavra de Deus e foram utilizados pelos crentes do Antigo e Novo Testamento. Vou só começar aqui e aí quando der o tempinho ali a gente para, tá bom? Mas vamos ver os textos. Deuteronômio 6,13. Deuteronômio 6,13. Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Agora, Deuteronômio mesmo, capítulo 10, versículo 20. Diz a palavra do Senhor. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Então veja que é uma ordem, é uma lei, é uma exortação do Antigo Testamento. Vamos parar aqui, meus irmãos. Podem marcar aí, semana que vem a gente lê de novo o Deuteronômio e continua para Jeremias, tá bom? Eu queria encerrar então enfatizando mesmo o que eu aconselhei os irmãos nesta manhã e quero que vocês pensem no cristão. O que é um cristão, irmãos amados? E o cristão, ele tem fases, né? Ele tem fases na vida dele. Quando ele é um cristão muito novinho ainda, imaturo, ele é como uma criança, e a criança ela é mais facilmente enganada, né?
mas ele tem que buscar maturidade para que ele se torne um adulto. É mais difícil enganar o adulto. Mas eu quero que vocês pensem, o que é um cristão? Um cristão é uma pessoa confiável. O cristão é uma pessoa sincera. O cristão é uma pessoa transparente. O cristão é uma pessoa que pode se aproximar de você e ele vai se aproximar para o seu bem, não para o seu mal. O cristão é uma pessoa, porém, que será cuidadosa, que será prudente, que não acreditará em todas as coisas, mas que investigará tudo. O cristão não seguirá a multidão, mas o cristão ficará com a verdade, ainda que a verdade esteja sendo desprezada pela multidão. O cristão terá cautela com os faladores, com os que falam bonito e com os que jogam iscas. O cristão se colocará com o pé atrás com essas promessas fáceis e investigará e observará se aquilo realmente é verdade, porque ele quer em tudo honrar a Deus. A proteção do cristão é Cristo, a verdade, o caminho do Senhor, os princípios de sabedoria e de prudência. Ele procurará se precaver do diabo e dos agentes do diabo. O cristão sabe que o mundo é mau, que o mundo tem os perigos. O cristão não é inocente, e ele então será prudente. Mas ele não será temeroso, ele será confiante no seu Deus, ele sabe que o Senhor é a sua defesa. Então ele não tem medo, ele tem prudência, né? E o cristão então não será jamais aquele que se aproximará dos outros já querendo se aproveitar com conversa, com mentira, querendo fazer o mal, se aproveitar do próximo, e ele não será daquele tipo de pessoa que normalmente cai na conversa desses enganadores. Então, meu irmão, seja cristão, cresça nessa maturidade, seja sincero, verdadeiro e prudente. Tá bom? Que o Senhor nos fortaleça, nos guarde, nos abençoe. Vamos orar? Vamos pedir que Ele esteja conosco, nos santificando, nos abençoando cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, porque nesta manhã nós podemos estudar, Senhor, continuar estudando sobre os juramentos, sobre a verdade, sobre a mentira, sobre todos esses assuntos importantes, e pedimos que pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor, o Senhor venha nos guardar, Senhor, nos guardar da nossa própria mentira, do nosso próprio auto-engano e de tentar enganar os outros. Senhor, fortaleça-nos para que nós sejamos conhecidos pela honestidade, pela verdade, pela sinceridade, não pelo engano, e que nós nos aproximemos sempre do nosso próximo para fazer o bem. E também nos guarde das mentiras do diabo, nos guarde das mentiras dos agentes do maligno. Nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos, pelo Espírito de toda graça, olhar para Cristo, seguir a Cristo e sermos guardados pela verdade, andarmos na luz de Jesus, que nos livra das trevas e do engano, Senhor. E que nisso nós possamos glorificar o seu santíssimo nome, amar ao Senhor e fazer somente o bem a todas as pessoas que estiverem em volta de nós. Que o seu nome tão santo seja glorificado e seja honrado. Abençoa cada um de nós, cada membro da nossa igreja, cada irmão da nossa igreja. Especialmente também oramos pelos que não estão aqui hoje, Pai. Em Cristo Jesus, muito obrigado, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor, hoje e sempre em Jesus. Nós oramos e nós damos graças. Amém.